Deputado federal Tiago Mitrô, me lembrei aqui agora, porque uma das suas pautas também é educação. Essa discussão em Brasília sobre a escola em casa, os pais poderem ensinar os filhos, qual que é o seu posicionamento? Olha, Leide, a gente tem que entender primeiro, a questão da educação domiciliar não é uma pauta estruturante da educação brasileira. A gente tem hoje inúmeros problemas na nossa educação básica. Infelizmente, a imensa maioria dos alunos que saem do ensino médio, quando saem, porque tem uma evasão muito grande no ensino médio, saem sem ter aprendido o que eles deveriam ter aprendido. Então, é muito importante a gente pensar em formas de tornar a aprendizagem da educação básica brasileira mais efetiva, mais eficaz. A pauta da educação domiciliar não é uma pauta para resolver os problemas estruturais da educação brasileira, mas é uma pauta para dar liberdade para aquelas famílias. As estimativas aí variam de 7 mil famílias a 30 mil famílias, independente de quantas forem. A gente acha que é um absurdo o Estado determinar que as famílias que têm condições e a opção de fazer educação domiciliar não possam fazê-lo. O próprio STF já definiu em 2018 que a educação domiciliar é constitucional, mas requer uma regulamentação pelo Congresso Nacional. Então, o que nós fizemos essa semana na Câmara foi justamente regulamentar um direito às famílias de poderem oferecer um modelo de educação alternativo para suas crianças. Uma coisa importante, educação domiciliar, as pessoas, por ser algo que não tem muitas famílias que fazem, as pessoas não entendem como funciona e acham que a educação domiciliar é a criança ficar o dia inteiro em casa, ali, lendo livro. Não. Você tem muitas técnicas, muitos ali programas para a educação domiciliar. Muitas vezes não são os pais que transmitem o conteúdo, são tutores ali que são contratados para transmitir não só para os filhos de uma família, mas de um grupo de famílias que tem esse desejo semelhante. Então é algo bastante estruturado. Nos países que isso é permitido, como os Estados Unidos, como vários países da Europa, os resultados educacionais desses alunos são resultados muito bons, muitas vezes até melhores do que da educação tradicional. Então, eu não me vejo na situação de querer achar que eu sei mais do que esses pais porque eles querem para os seus filhos. Então, o que a gente fez essa semana foi regulamentar essa possibilidade para que os pais que desejam fazer educação domiciliar possam fazê-lo sem ter ali nenhuma restrição jurídica para isso. Mas, deputado, fazendo contraponto, porque os psicopedagogos, os psicólogos falam que a ida da criança para a escola garante uma saúde mental saudável pela questão da socialização. Isso não complica-se um pouco o cenário? A criança ficar longe dos colegas, por exemplo? Então, a socialização é um elemento importante da formação das pessoas e ela não é eliminada na educação domiciliar. Como eu mencionei, a educação domiciliar não é você colocar seu filho ali no quartinho de casa, ficar sem ver ninguém o dia inteiro. É você poder dar uma estrutura de conteúdo, ter mais autonomia para poder definir o tipo ali de matérias, de disciplinas que você vai ter, obviamente seguindo o que preza a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Os alunos têm que fazer provas anuais para mostrar que estão aprendendo conteúdo básico e eles têm inúmeras, como eu falei, tem associações de famílias educadoras que reúnem os filhos toda semana para fazer atividades ali definidas por essas famílias. Então, eles têm acesso, sim, à socialização. Não é porque eles não estão indo à escola que eles vão perder a questão da socialização. Mas, de novo, não é para todo mundo. É para aquelas famílias que têm condições de dar essa estrutura da educação domiciliar. E um ponto importante, o Instituto Data Senado, do Senado Federal, fez há 2 anos atrás uma pesquisa para entender o perfil dessas famílias que optaram pela educação domiciliar. E 77% delas fizeram isso porque os filhos sofriam bullying na escola. Então, é até uma forma, às vezes, por qualquer que seja a razão, o bullying é algo que as escolas têm buscado combater, mas obviamente não conseguem eliminar 100%, mas é até uma forma de proteger os filhos dos efeitos nocivos de uma socialização às vezes menos controlada e que você não consegue ali o pai saber se o filho está tendo bullying ou não. E quando descobre isso, prefere tirar da escola e ter mais ali um pouco de proteção ao filho que vinha sofrendo psicologicamente com bullying sofrido. Então é uma forma de cuidado para a maior parte dessas famílias também, uma vez que os filhos na escola tradicional acabavam ali não sendo recebidos bem recebidos socialmente.